Vamos começar falando sobre John O'Keefe. Ele nasceu em 8 de dezembro de 1975 e cresceu em Braintree, em Massachusetts. Após ele se formar no ensino médio, ele fez ensino superior e posteriormente ele conseguiu um mestrado em justiça criminal. Mas a sua vida tomou um rumo bastante inesperado quando, após a perda da sua irmã e do seu cunhado entre 2013 e 2014, ele teve que assumir a responsabilidade de criar os seus 2 sobrinhos, que passaram a morar com ele na cidade de Canton. Paralelamente à vida familiar, o John construiu uma carreira muito sólida como um policial do Departamento de Polícia de Boston, onde ele serviu por pelo menos 16 anos. Já a Karen Reed, o outro lado aqui da história, nasceu em 26 de fevereiro de 1980. Após concluir seus estudos no ensino médio, ela obteve bacharelado e também um mestrado em finanças. E desde 2007, ela construiu uma carreira de muito sucesso como analista financeira. E também, em paralelo, ela se dedicava ao ensino como professora em uma universidade. E na época dos fatos, a Karen residia em Mansfield. O John e a Karen se conheceram em 2004, durante uma festa de aniversário da irmã dele, a Kristen. Eles trocaram o número de telefone na época e eles chegaram a sair por alguns meses, mas a Karen acabou se mudando para a Irlanda por causa do trabalho. E isso fez com que eles terminassem aquele relacionamento deles na época. E após muitos anos, mais precisamente após cerca de 16 anos separados, eles se reconectaram em 2020, durante a pandemia. O John enviou uma mensagem pelo Facebook para ela e a Karen respondeu e eles retomaram aquele relacionamento amoroso. E na época ela já tinha voltado para os Estados Unidos, então eles conseguiram retomar aquele amor antigo. Os dois reacenderam aquela paixão, o romance que eles tinham, e eles se uniram principalmente através dos traumas que eles haviam vivido durante a década e meia que ficaram separados. Acontece que a Karen Reed havia passado por várias cirurgias nesse meio tempo e também havia sido diagnosticada com doença de Crohn e também esclerose múltipla, enquanto o John perdeu a sua irmã Kristen para um tumor no cérebro e seu cunhado para um ataque cardíaco, e isso em intervalo entre 2013 e 2014. Bom, o relacionamento deles continuou pelos 2 anos seguintes, mas com vários problemas. A Karen Reed disse ter visto John beijando outra mulher durante uma viagem de ano novo, que eles foram para Aruba, e ela também admitiu ter trocado mensagens de flerte com um conhecido do seu namorado. Mas, de qualquer forma, ela passava muito tempo na casa do John, eles continuaram namorando e ela vivia bastante, convivia com os sobrinhos dele e com o namorado, e aparentemente o relacionamento ia bem na medida do possível. Bom, e tudo isso nos leva ao dia dos fatos, na noite de 28 de janeiro de 2022, quando a Karen Reed se encontrou com John em um bar local na cidade de Canton, chamado McCurtis, por volta das 9 horas da noite. Eles ficaram ali durante algumas horas e mais tarde, pouco antes das 11 horas, eles seguiram para um outro estabelecimento que ficava do outro lado da rua, chamado Waterfall Bar and Grill. E foi lá que eles se reuniram com um grupo de conhecidos deles, entre eles o policial de Boston Brian Albert e sua esposa Nicole Albert. Com o encerramento do expediente no bar, esse grupo de amigos foi convidado para continuar a noite na casa da família Albert, localizada no número 34 da Fairview Road. Naquele dia, o filho do casal estava na casa comemorando o aniversário de 23 anos, junto com amigos e familiares. Imagens de câmeras de segurança mostraram o John e a Karen deixando aquele bar juntos por volta da 00:11. Então eles saíram do bar e foram em direção à casa do Brian Albert. Também estavam entre os convidados daquela noite uma mulher chamada Jennifer McCabe, irmã da Nicole, e seu marido Matthew McCabe, além do agente federal Brian Hingis, com quem a Karen trocou algumas mensagens de interesse romântico. Bom, a Karen, quem estava dirigindo aquela noite, ela havia bebido e ela foi em direção à casa dos Albert, mesmo sem conhecer bem a vizinhança. À 00:14, a Jennifer McCabe ligou para o John para dar instruções sobre como chegar até a casa dos Albert. E a Jennifer e o marido chegaram à casa onde estava ocorrendo a festa à 00:18, antes da Karen e do John. Já o carro do John e da Karen estacionou em frente à residência à 00:24, mas é dito que eles permaneceram no veículo.
A Karen falou que estava se sentindo desconfortável em entrar na festa, porque aparentemente a pessoa mais próxima do John ali era Jennifer McCabe. Ele não tinha tanto contato assim com as outras pessoas, especialmente com o dono da casa. Eles se conheciam, mas não eram grandes amigos. O John falou para Karen então que ele iria dar uma olhada rápida para ver como estava e garantir que eles realmente estavam convidados para aquela festa e depois voltaria para buscá-la no carro. Então a Karen teria esperado no carro para saber se ela deveria se juntar a eles lá dentro. Mas após 10 minutos, sem o namorado voltar para dar notícias, ela foi embora e voltou para a casa dele. Então ela pegou o carro e foi embora. E de acordo com os dados do Apple Health do celular do John, ele começou a caminhar em direção à casa à 00:31. Então esse teria sido o horário que ele desceu do carro e foi caminhando em direção à casa. E a Karen afirma ter visto o John entrando na casa antes de ir embora. Bom, no mesmo minuto, a Jennifer McCabe enviou uma mensagem de texto para o John dizendo o seguinte: estacione atrás de mim. E ele leu essa mensagem, então essa mensagem foi aberta por ele. Durante os 9 minutos seguintes, ela não enviou mais nenhuma mensagem, mas à 00:40 ela mandou oi, como se ele ainda não tivesse chegado à casa. E aqui já me parece estranho, porque se ele saiu do carro à 00:31, por que 9 minutos depois tinha alguém da festa mandando mensagem como se não soubesse onde ele estava, como se ele não tivesse de fato entrado no local? Bom, seguindo aqui a linha do tempo, à 00:36 o celular da Karen se conectou ao Wi-Fi da casa do seu namorado, ou seja, ela chegou a este horário na casa dele. Ao chegar, ela deixou uma sequência de mensagens de voz brigando com o John, e ela disse se sentir como se fosse uma babá enquanto ele se divertia com os amigos dele, então ela estava muito brava com ele. E a última tentativa de ligação feita pela Karen naquela madrugada foi à 1:18. Em seguida, ela adormeceu ao lado da sobrinha do John. Enquanto isso, tudo indicava que a festa estava acontecendo ali na casa dos Alberts, mas ninguém sabia onde o John estava, supostamente. Mais tarde, a Karen Reed disse em sua defesa que havia deixado seu namorado na festa. Já as pessoas presentes no local alegaram que o John nunca entrou naquela casa, apesar de eles terem visto o carro da Karen estacionado ao lado de fora da casa durante alguns minutos. Entre 1:30 da manhã e 2 horas, os convidados foram embora da casa do Albert. E, estranhamente, às 2:27, a Jennifer McCabe usou seu celular para pesquisar o seguinte no Google: quanto tempo leva para morrer de frio? Bom, às 4:38 daquela madrugada, a Karen acordou e entrou novamente em contato com o John. Ela não conseguiu falar com ele e 15 minutos depois, às 4:53, ela usou o celular da sobrinha para ligar para Jennifer McCabe, pedindo ajuda para procurar pelo John, porque ele ainda não havia chegado em casa e também não atendia ao celular. Neste momento, parecia que o John havia desaparecido e todos diziam desconhecer o seu paradeiro. Já às 5 horas da manhã, ela entrou em contato com a Carrie Roberts, uma amiga de longa data do John, e pediu que ela se juntasse à busca. Às 5:07 da manhã, a Karen aparece nas imagens de uma câmera de segurança na casa do John e ela estava dando ré com o seu carro na garagem, e nesse momento é dito que ela acabou encostando o seu carro no carro do John, que também estava estacionado ali. Curiosamente, exatamente nesse mesmo instante, a Jennifer McCabe fez uma ligação de 38 segundos para sua irmã, para Nicole Albert. Apesar disso, em depoimentos posteriores, a Jennifer alegou que não havia falado com a sua irmã naquela manhã. Bom, a Karen saiu de casa com seu carro, foi até a casa dos McCabe, onde se encontrou com a Jennifer e com a Carrie Roberts, e elas foram juntas até a casa dos Alberts. E foi naquela mesma manhã de 29 de janeiro de 2022, às 6:03 da manhã, que o John O'Keefe foi encontrado inconsciente no gramado da casa do Brian Albert. Ele estava quase que completamente coberto de neve. Quem o encontrou foi a sua namorada, a Karen, e ela estava acompanhada da Jennifer McCabe e da Carrie Roberts. As mulheres imediatamente ligaram para a emergência e o John foi levado ao hospital, mas ele foi declarado sem vida às 7:59 da manhã. E aqui iria iniciar uma investigação completamente confusa. Bom, 2 dias após a sua
morte, uma autópsia foi realizada. A médica legista concluiu que o John faleceu em decorrência de traumatismo na região da cabeça. Foram identificadas várias lesões nele: uma laceração na parte de trás do crânio, fraturas no osso do crânio, um corte acima do olho direito, escoriações no nariz e no braço, 2 olhos roxos e um arranhão no joelho direito. Bom, então ele estava bastante machucado, mas aparentemente a causa da morte teria sido o golpe na cabeça. As escoriações no braço dele também chamaram a atenção, porque eram descritas como arranhões e também perfurações superficiais, que se estendiam do meio do antebraço até pouco abaixo do ombro direito. A suspeita inicial era de que esses ferimentos teriam sido causados por estilhaços da lanterna traseira de um carro, mais precisamente de um Lexus LX 570, o mesmo modelo do carro da Karen Ridge. Então a maior desconfiança era de que a Karen teria atropelado seu namorado após deixá-lo na casa dos Alberts e o largado lá para morrer de hipotermia. Então a investigação começou a levantar a ideia de que eles teriam brigado naquela noite e após ele descer do carro ela teria o atropelado e ido embora. Bom, no dia 1º de fevereiro de 2022, a Karen foi presa. No dia seguinte, ela foi formalmente acusada de homicídio culposo, fuga do local do acidente e também homicídio veicular. A Karen se declarou inocente e ela foi liberada mediante pagamento de uma fiança de $80 mil e, para sua defesa, ela contratou um advogado criminalista super renomado chamado David Iannette, de Boston. Mesmo sem novas provas ou declarações, no dia 9 de junho daquele ano, o Ministério Público do Condado de Norfolk informou que um júri havia indiciado a Karen Ridge por homicídio em 2º grau. Com isso, o caso foi transferido para a Corte Superior do Condado de Norfolk. Bom, esse caso ganhou atenção nacional e até de outros países por conta de acusações de corrupção e de má conduta policial na cidade de Canton, e nós vamos chegar lá. E também é um caso cercado de mistério, assim como um outro caso da morte da Sandra Birchmore, uma mulher grávida encontrada morta em seu apartamento também na cidade de Canton. Coincidentemente ou não, esse caso envolvia muitos dos mesmos policiais ligados ao caso do John O'Keefe.